Bom dia, sejam bem-vindas, defensoras públicas, defensores públicos e demais presentes. Esse nosso encontro, o terceiro de defensores e defensoras da infância da Defensoria Pública do Estado da Bahia, é promovido pela Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, ESDEP, em parceria com a Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da nossa instituição. Na mesa de abertura, cumprimento e registro a presença do Defensor Público-Geral do Estado da Bahia, o senhor Rafson Saraiva Ximenes, da diretora da Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, ESDEP, a senhora Soraya Ramos, e da coordenadora da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhora Gisele Aguiar Argolo. Virtualmente, devido à pandemia do novo coronavírus, vamos conversar sobre os desafios da atuação e trocar experiências sobre as temáticas pertinentes à infância, com o objetivo de alinhar as condutas, repercutindo na eficiência e excelência dos serviços prestados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Para a abertura do terceiro encontro de defensores públicos e defensoras públicas da infância da Bahia, convidamos e passamos a palavra ao Defensor Público-Geral do Estado da Bahia, o senhor Rafson Saraiva Ximenes. Bom dia a todas e todos. É um prazer participar dessa abertura do terceiro encontro de defensores públicos e defensoras públicas da área da infância e juventude da Bahia. Ainda mais que a gente vive um momento, um período, em que talvez sido tão importante quanto agora. E, ao mesmo tempo, talvez não tenha estado tão sob a mira de ataques quanto agora, esse período que a gente vive. A gente sabe que agora é mais recente, e já chegando na área da infância, por muito tempo, a gente falou da infância e juventude, tendo que enfrentar os argumentos contra a redução da maioridade penal, argumentos que tentavam naturalizar contra os adolescentes, contra as crianças. Mas acho que a gente subiu um patamar no desafio, porque a nova polêmica da semana é que o presidente da República está defendendo expressamente o trabalho infantil. Então, só isso dá uma noção do desafio que a gente vive. Na semana passada, a Defensoria Pública Brasileira, com a participação da Defensoria da Bahia, da Defensoria do Espírito Santo, de vários estados, conseguiu uma vitória histórica, e uma vitória que tem que ser usada também como modelo e como exemplo para isso que a gente está fazendo aqui, para esse encontro que a gente vai ter. Para a gente entender que nós somos a instituição que passou a ser prevista na Constituição de 88. Então, na Constituição, nós temos pouco mais de 30 anos. Aqui na Bahia, a gente tem um pouco mais de idade, a gente existe desde 85. Alguns estados são mais recentes, mas está chegando a hora que o desafio é tão grande que a Defensoria Pública não pode mais ser uma instituição que se considera adolescente, que se considera em fase de amadurecimento. A gente tem que, por bem ou por mal, amadurecer, e amadurecer a forma também de defender os nossos assistidos. Entender que estratégia que pensar na melhor forma de atuar para conseguir os melhores resultados é muito importante, sabendo que tudo que a gente defende vai acontecer uma resistência, vão ter grupos contrários, vai ter uma organização contrária, vão existir pressões políticas contrárias, e a gente tem que saber como manobrar, como lidar com elas, para alcançar o melhor resultado. Saindo um pouco da ideia de que só interessa o que eu estou fazendo aqui na minha comarca, e pensar nas repercussões que aquilo que eu faço na minha comarca podem ter no estado inteiro, podem ter no país inteiro. As repercussões que uma decisão negativa ou positiva podem fazer para todos nós. Eu tenho tido cada vez mais orgulho da atuação da Defensoria da Bahia,
na infância e juventude, especialmente. A gente tem uma coordenadora brilhante. Gisele, para mim, confio em toda a equipe que eu tenho, é uma equipe grande. É uma das pessoas que eu mais confio, que eu mais tenho certeza do comprometimento e da vontade sempre de atuar pensando melhor para o assistido, da combatividade também. Não é à toa que eu tenho usado muito isso quando eu posso fazer falas externas, até para fazer a política também aqui dentro. Sempre tenho repetido que o governo do estado da Bahia, durante essa pandemia, suas ações sociais na pandemia, ele sempre cita ações que, na verdade, são resultado de atuações da Defensoria Pública, que é a lei que foi aprovada para proibir o corte de água, de energia das pessoas que não têm recursos e o pagamento do auxílio para os estudantes de escola pública, que todos nós sabemos, e eles sabem também, e Gisele sabe muito bem, e nem todos na Defensoria sabem, mas que gerou uma resistência muito grande por parte do governo do Estado, uma reação muito forte, mas a gente seguiu até o fim e conseguiu o resultado. O que mostra que, quando o governo do Estado usa como propaganda dele mesmo algo que foi obtido graças ao empenho da Defensoria Pública, isso é um grande parâmetro, um grande espelho, um grande reflexo de que quem está tendo protagonismo, quem está sendo a vanguarda da inclusão social na Bahia é a Defensoria Pública da Bahia. E na área da infância e juventude, notadamente, os defensores e as defensoras que atuam nessa área. Claro que para chegar a um resultado desse, a gente tem que ter muita paciência, muita calma, muita sabedoria para agir. E Gisele tem tido essa sabedoria aqui em Salvador, conversado com os defensores do resto do Estado, conversado com os defensores do resto do país. E por conta disso, a Defensoria tem sido cada vez mais, a Defensoria da Bahia é uma referência nacional nessa área. Então, eu desejo que todos os defensores, todas as defensoras aproveitem esse espaço, ouçam os convidados que vêm de fora, que vão trazer experiências diferentes. Hoje vamos começar com o Peter, e nos outros dias, nos outros momentos, vamos ter outros convidados. Ouçam também as experiências internas e que a gente consiga sair desse debate que vai ser feito, desse encontro, mais preparado para enfrentar os desafios que vão vir pela frente. Porque se o que a gente enfrentou até hoje foi difícil, e eu falo isso sem querer implantar um pessimismo, mas é o contrário, é para dar ânimo mesmo, os desafios que vêm pela frente vão ser mais difíceis ainda. E eu tenho certeza que nós vamos vencer. Então, bom encontro, bom congresso, bons debates, boas palestras e boa sorte a todos nós. E agora fala a diretora da Escola Superior da Defensoria Pública da Bahia, ESDEP, a senhora Soraya Ramos. Bom dia a todas e a todos, os colegas aí, quem mais está assistindo, né? Quero cumprimentar todos aí, na pessoa do nosso defensor geral e também da coordenadora da infância, que é uma visionária, né? E assim, não vou gastar mais tempo elogiando, vou fazer minhas palavras do DPG, mas assim, só para reforçar isso, dizer assim, que é o primeiro evento, né, que estamos fazendo de forma online, um evento coletivo, e não poderia ser diferente iniciar justamente pela especialidade da infância, né, porque é uma especializada que está sempre à frente, está sempre buscando mesmo defender e garantir o direito, né, dos nossos assistidos, dos nossos adolescentes, das nossas crianças. E, assim, uma alegria muito grande. Gisele montou esse encontro desde o ano passado, né, ela já está, né, com toda aquela cautela, todo aquele cuidado que ela tem. E, assim, a gente já tinha programado para esse ano, logo no início do ano, e veio a pandemia e suspendeu. E no momento que a gente começou a ver que dava... Primeiro foi aquele momento que estava tendo muita live, muitos eventos online, e estava um pouco cansativo. Mas aí, quando a gente pensou em fazer, disse, não, live de conhecimento jurídico, outra forma, a gente tem muito, mas um encontro só nosso, discutindo as nossas estratégias, as nossas ideias, né, como o defensor geral falou aí, que qualquer ação sua em uma comarca pode repercutir no Brasil todo. Então, esse encontro de defensoras e defensores trazendo as suas ideias, a sua realidade, sobretudo neste momento, né, que estamos passando por um retrocesso civilizatório muito grande.
E aí, justamente, um dos públicos que mais, e a gente vê isso o tempo todo aí na imprensa, em todos os momentos, as crianças, os adolescentes sempre estão na frente aí, perdendo cada dia mais seus direitos, seus espaços, e esse encontro, essa troca de ideia, de força mesmo, é muito importante. Vai ser um marco eu acho, para não só a Defensoria, né, do Brasil, da Bahia, como nós temos vários outros participantes, exemplo de Peter, né, que é da Escola Superior também de São Paulo, Thalita está aqui hoje, vários outros importantes para que vão participar. E digo que esse encontro não é só do Defensores da Infância, não. São temas que dizem respeito, que tem interesse todos nós que atuamos na defesa dos direitos, entendeu? Então, assim, vai ser um marco para a gente utilizar esse evento. Eu tenho certeza, ele já é com sucesso, né? Já recebemos elogios em vários lugares, e vai ser um marco para que a gente possa desenvolver essa atuação, esse encontro com todas as temáticas, com todas as especializadas. Então, parabenizo você, Gisele, por ter pensado nisso, por ter escolhido temas tão importantes, pessoas, palestrantes tão importantes. E eu quero agradecer também a Socorro, né, que se disponibilizou, mesmo passando por momentos difíceis com a pandemia, de estar aqui com a gente, trazendo essa alegria, né? Uma alegria imensa, Socorro, ter você aqui conduzindo esses trabalhos. E eu estou aqui agora para ouvir e para aprender cada dia mais, e, enfim, quero desejar boa sorte aí a todos os participantes. Um bom dia. Muito obrigada, doutora Soraya. É uma alegria para mim também muito grande estar aqui com vocês e com todo esse público. Agora, eu convido para o uso da palavra a coordenadora da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhora Gisele Aguiar Argolo. A todos e a todas, é um prazer, uma alegria, né, estar nesse terceiro encontro, que foi tão, como a doutora Soraya falou, foi tão desejado já há muito tempo. Vou iniciar falando que o tema desse encontro, que é os defensores e defensoras e seus desafios, não foi por acaso. Ser defensor público é um desafio. Ser da criança e um adolescente é um desafio maior ainda, né? Alguns que estão nos assistindo fez o curso de formação comigo, e já lá eu ressaltava a responsabilidade e todo o enfrentamento que os colegas iriam passar nas suas comarcas, por ser defensor público da área da infância e juventude. Falta de uma assistência social, né, falta de CREAS, falta de CRAS, falta de CAPS, falta de uma efetiva inclusão, né, na área da educação de crianças e adolescentes. Aí eu ressalto, uma efetiva inclusão mesmo, né, dessas crianças e adolescentes com deficiência. Falta de um programa de estágio, de aprendizado, né, para nossos adolescentes que estão em ou do sistema socioeducativo, como nós temos aqui o estágio, como nós temos aqui na capital, né, o estágio de adolescentes internados, né, nas casas. Falta do próprio acolhimento institucional no seu município, ou de uma lei de família acolhedora. E aí, quando nós vamos para o socioeducativo, quantos interiores aí não tem a possibilidade do sistema aberto, né? Ou seja, muitos adolescentes saem do interior, que a Bahia é imensa, para vir cumprir a medida de internação aqui na capital, simplesmente porque não tem como cumprir um PSC ou uma OLA no interior. Então, desde lá eu já falava que seriam tantas faltas, né? Tanta demanda no interior. E eu já ressaltava isso no curso de formação. Então, assim, quantas vezes no nosso atendimento inicial, dali, vai surgir uma ação civil pública? Quantas vezes vai surgir uma interação com todo o sistema de proteção da criança e adolescente? E deve surgir essa interação,
né? O defensor público da área da infância e juventude, ele não pode ficar estagnado dentro do seu gabinete, recebendo o assistido. Faz parte do sistema, né, de proteção da criança e adolescente. Então, quando ele chegar na sua comarca, ele precisa ser conhecido, ele precisa se fazer presente. Então, eu digo sempre que o defensor público da área da infância e juventude, ele deve ter uma visão ampla, uma visão diferenciada, sim. E ouso dizer, ele deve ter uma ligação entre o cérebro e o coração, né? Com essa área. Porque quando nós estamos defendendo a criança e o adolescente, sua própria situação de vulnerabilidade, sua situação de risco, ou para garantir o direito da criança e do adolescente, faz desse público um público da defensoria de forma especial. É o público da defensoria por excelência. Então, a gente precisa, sim, ter esse olhar diferenciado. E foi por causa de todas essas demandas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, foi que eu escolhi, né, junto também, vou dizer, com toda a DEDICA, porque eu não escolhi sozinha os palestrantes, né, foi dialogado com os defensores da DEDICA, então, mas foi com muito carinho e com muito cuidado. Esse encontro foi feito, foi realizado. Então, assim, eu já agradeço, né, agradeço aos palestrantes, agradeço aos monitores e agradeço a vocês, colegas, e demais aqui, amigos, que estão participando desse encontro, porque ele realmente foi feito com muito cuidado e com muito carinho e com muito respeito. Obrigada a todos, desejo um excelente encontro. Agradecemos a doutor Rafson, a doutora Soraya e a doutora Gisele. Com o tema Os Defensores e Defensoras e seus desafios, daremos início ao ciclo de palestras do nosso encontro, convidando a coordenadora da Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhora Gisele Aguiar Golo, que conduzirá os trabalhos. Bom dia a todos e a todas. Eu vou fazer logo um lembrete das nossas perguntas, certo? O e-mail para que ser direcionado as perguntas é 3 encontroinfancia@defensoria.ba.def.br. Eu até escrevi, eu acho que não dá para ler. Thalita, dá para ler esse que eu escrevi aqui? Dá para ler, tá pequenininho, mas dá para ler. Dá para ler, né? Porque todo início eu vou ressaltar, porque as perguntas precisam ser encaminhadas. Ótimo. Então, eu já vou me adiantando e apresentando nosso palestrante e nossa monitora do dia de hoje. Hoje, nosso palestrante será Dr. Peter Gabriel, defensor público, assistente da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, foi coordenador auxiliar do Núcleo Especializado da Infância e Juventude da Defensoria de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, especialista em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra e em Psicologia da Juventude e Políticas Públicas, mestrando em Direito Constitucional pela Pontifícia Universitária Católica de São Paulo, professor da criança e do adolescente em cursos preparatórios para concursos. E a monitora dessa mesa será, e que irá conduzir os trabalhos, será a doutora Thalita Borges, mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, ex-bolsista CAPES para o Programa de Qualificação de Docentes em Timor-Leste, defensora pública do Estado da Bahia. Passo a palavra para a doutora Thalita. Obrigada, Gisele. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje. Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Legal. Então, primeiramente, quero cumprimentar e agradecer o nosso convidado, Peter, por estar aqui hoje, disponibilizar esse tempo para a gente.
Agradecer igualmente a Dedica e a SDEP pelo convite, né, que eu fiquei muito honrada de poder, de certa forma, representar os meus colegas do interior também, né, que as demandas acabam sendo muitas vezes diferentes, então é legal a gente poder participar desse debate. E parabenizar pela escolha do tema, que eu acredito que seja pertinente não apenas para a área da infância, mas para todo momento que nós estamos vivendo na nossa sociedade hoje, né? Então, quando a gente pega essa questão dos desafios que nós estamos enfrentando, na nossa realidade como um todo, como que a gente vai enfrentar isso na nossa atuação dentro da infância? Então, esse tema me parece extremamente atual, e gostaria de parabenizar pela escolha. Como a Gisele já colocou, muitos dos nossos desafios são de ordem da ausência de políticas públicas para a implementação daquilo que seria necessário para a efetivação dos direitos da criança, né? E nesse sentido, para já dar a corda, o gancho para o Peter já começar a falar, eu vou colocar um exemplo que eu tenho enfrentado no interior, que é justamente a juíza, ela tem colocado as crianças junto a famílias substitutas, porque o abrigo não é capaz de oferecer aquilo para a criança, né? Então, justamente, a ausência de políticas públicas entra novamente aí. E, sem mais delongas, eu queria agora passar a palavra para o Peter, para ele ficar à vontade e falar sobre o tema de hoje, que é a suspensão liminar e a colocação da criança em família substituta de forma liminar, sem os requisitos necessários para a tutela de urgência. Peter, você tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Vocês conseguem me ouvir e me ver também? Bacana. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, Gisele, muito obrigado. Foi, na verdade, o encontro que deveria ter sido presencial e por uma série de razões a gente viveu esse fato que a gente vive hoje, esses desafios novos, e felizmente a gente consegue contornar esses desafios, né? A realidade, às vezes a gente acha que, enfim, a gente enfrenta algumas inevitabilidades e a vida nos mostra que é possível, que existem alternativas, né? Boaventura de Souza Santos escreveu naquele Pedagogia do Vírus, que não sei se vocês leram, né? Que ele soltou logo no começo da pandemia, e isso é uma grande verdade, né? A gente consegue, a gente tem essa aptidão não só de resiliência, mas de contornar os desafios e olhar para frente e conseguir continuar na luta, né? Então, muito obrigado, Gisele, pelo convite. Agradeço também, por extensão, a Soraya, que falou agora cedo, em nome da Escola da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e o próprio Defensor Público Geral, também, que nos honrou com a sua fala. E a Thalita, sem dúvida nenhuma, com quem eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho, né, até para entender como que essa minha fala poderia ser melhor encaixada na realidade em que vocês vivem, em que vocês atuam, porque eu trago a minha experiência, meu lugar de fala é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e aí, como a Gisele adiantou, eu fui já coordenador do Núcleo Especializado da Infância e Juventude do Estado. Hoje eu ocupo a função de assistente da direção da escola da Defensoria. Mas a gente vive, então, uma determinada realidade com a qual eu não sabia se havia ou não uma correspondência, e me parece que, se não em todas, mas pelo menos em parte das comarcas, isso de fato existe, né? E, bom, essa minha fala, ela vem de um momento muito específico, né? Ela decorre de uma tese institucional que eu ofereci, que eu propus na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, alguns anos atrás, e teve uma aceitação muito bacana. Ela foi aperfeiçoada posteriormente com a colega, hoje coordenadora do núcleo, Ana Carolina Schwan, e nós pudemos apresentar no ano passado no Encontro Nacional de Defensores e Defensoras da Infância e Juventude. Talvez boa parte de vocês estivesse lá no momento em que isso foi feito, e foi muito bacana aquele momento, porque não foi só uma exposição, não foi só uma ratificação pro forma, houve um espaço de debate, uma troca muito interessante, e isso me fez aperfeiçoar, ou tentar, pelo menos, aperfeiçoar essa tese ainda mais, e essas reflexões que eu vou trazer agora para vocês.
E isso encaixa muito bem com o que foi dito agora um pouco mais cedo, né, sobre a necessidade de uma litigância estratégica, uma necessidade de uma organização, né? As teses institucionais, elas não são nada mais do que isso, do que uma forma, elas são parâmetros mínimos de qualidade, mas também elas são a melhor forma da gente exercer essa litigância estratégica. E agora, ainda mais com o advento das tecnologias modernas, das inteligências artificiais, talvez a gente consiga avançar ainda mais para conseguir analisar a repercussão dessas teses institucionais na jurisprudência. Esse é um dado que a gente ainda não tem. A gente tenta litigar, a gente tem a ação, mas a reação a gente vê de forma casuística, nessas trocas, nesses espaços. Olha, a tese está dando certo, a tese não está. A gente não tem esse mapeamento completo. Então, talvez seja importante, né, aproveitando essa nova realidade imposta, que a gente consiga até avançar nisso. Mas, enfim, sem me estender muito nesse começo, eu vou tentar compartilhar com vocês, eu não sei se eu vou conseguir, uma apresentaçãozinha que eu fiz. Vocês conseguem ver Dá para ver. a apresentação? Dá. Ah, legal, ótimo. Então, vamos lá. Vocês conseguem ler a tese? Dá para. Eu acho que se você selecionar o slide, talvez fique um pouquinho maior. Tá, peraí. Não sei se dá. Assim? Não. Não, acho que do outro jeito dá para ver melhor. Tá. Bom, essa foi a proposta de tese que foi apresentada e aprovada no Congresso Nacional dos Defensores e das Defensoras Públicas da Infância e Juventude. Ela diz o seguinte: violam o requisito negativo da tutela de urgência, aquele previsto no parágrafo 3º do CPC, do artigo 300 do CPC, a decretação da suspensão liminar do poder familiar e a determinação para a colocação de crianças e adolescentes em família substituta, mediante acionamento do cadastro de pretendentes à adoção, antes da conclusão da ação de destituição do poder familiar, configurando tal decisão julgamento antecipado de mérito, vez que impede qualquer decisão em sentido diverso ao final do processo. Essa tese, ela tem algumas partes. E aí, para explicar um pouco dessa tese, eu dividi essa minha apresentação em três etapas, vamos dizer assim, ou 3 momentos, tá? O primeiro momento, ele é uma premissa, tá? E eu acho que aqui é muito importante porque é um tema pouquíssimo explorado por nós, né? A gente acha que isso deve ser reservado às academias, às discussões nos cursos, etc., mas, de fato, isso tem uma repercussão prática muito importante, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, inclusive é o objeto da minha tese de mestrado. Quando a gente estuda direito da criança e do adolescente, ou quando a gente dá aula, quando a gente fala ou prepara uma fala sobre essa matéria, a gente tem uma formulinha, que foi a fórmula que a gente usou para aprender também, que é desenvolvimento histórico e legislação comentada. Basicamente é isso que a gente faz, é isso que a gente lê, e isso se reproduz, e tem se reproduzido desde antes da Constituição, na vigência da doutrina da situação irregular, e depois, agora, durante a proteção integral, né? A gente faz essa crítica histórica para entender essa evolução, e aí lê a legislação a partir dessa crítica histórica. Mas falta um elemento. E é justamente esse elemento que o Emílio Garcia Mendes, ele fala nas entrelinhas, quando ele diz, e sempre insiste, né, que o ECA, ele vive uma dupla crise, uma crise de implementação, como a Thalita disse, falta de políticas públicas, a necessidade, enfim, de problemas estruturais que a gente enfrenta dentro do sistema de garantias, mas também uma crise de interpretação. E essa crise de interpretação, e aí a minha fala, ela vem da falta de uma maturidade epistemológica na área da infância. A gente não desenvolveu teoricamente o direito da criança como um ramo do direito público, quais são as suas premissas, qual é a dogmática que a gente pode trazer para que essa legislação possa ser melhor interpretada, melhor aplicada, como que a gente faz litigância estratégica a partir disso. A gente fala muito de microsistema
né? Falar, olha, o direito da criança e do adolescente não é só o ECA, a gente tem várias legislações, o Código Civil, isso tudo tem que ser dialogado, como traz lá a Cláudia Lima Marques em relação ao direito do consumidor. Na infância é a mesma coisa, né? Diálogo das fontes. Só que não é só diálogo das fontes, não é só diálogo de dispositivos legais, mas também diálogo epistemológico. O que eu pretendo, por exemplo, trazer é como que a gente faz para trazer todas as categorias dogmáticas do direito constitucional, que já estão muito bem consolidadas, tanto no Brasil quanto lá fora, para o direito da criança e do adolescente, para a gente tentar superar essa crise de interpretação que o Emílio Garcia Mendes fala, né? E como que a gente faz isso? A gente traz, pensando nesses elementos, quais são eles, né? Estrutura normativa, a diferença entre regras e princípios, mandado de otimização, a gente sabe muito bem isso, só que a gente não aplica na área da infância, a gente lê, estuda, ou quando a gente vai, talvez, tratar ou atuar em outras áreas, a gente trabalha melhor isso, mas isso acaba ficando esquecido na área da infância, né? Então, estrutura normativa, âmbito de proteção, a diferença entre intervenções restritivas e intervenções violadoras, conteúdo essencial, a regra da proporcionalidade, né? Então, todas aquelas lições do Robert Alexi, do Virgílio Afonso da Silva, entre outros doutrinadores constitucionalistas no Brasil. E aí, o que isso significa, pensando especificamente no direito à convivência familiar e comunitária, que é o cerne dessa tese institucional? Direito à convivência familiar e comunitária é um direito fundamental. Se é direito fundamental, ele tem estrutura normativa de princípio, ele é um mandamento de otimização. Ele possui o âmbito de proteção. E o âmbito de proteção, na linha do suporte fático amplo e das teorias externas de restrição a direitos fundamentais, ele protege, portanto, toda situação ou toda posição jurídica ou situação jurídica que se encontre e se encaixe no âmbito temático desse direito fundamental, né? Pelo menos de forma a priori ou prima facie, né? É possível que existam restrições, sim, nesse âmbito de proteção, e a legitimidade e constitucionalidade dessas restrições, elas vão depender de uma análise do caso concreto, das possibilidades fáticas e jurídicas, e isso vai passar pelo crivo da própria proporcionalidade, tá? Mas existe uma locução muito própria que está dentro do âmbito de proteção, que é o que esse recorte que eu vou pretender fazer. Que o âmbito de proteção, a base do âmbito de proteção do direito à convivência familiar e comunitária é a conjugação da primazia da família de origem e da excepcionalidade da colocação de crianças e adolescentes em famílias substitutas. Essa é a base do âmbito de proteção desse direito fundamental. E dentro desse âmbito de proteção, a gente tem o núcleo essencial do direito à convivência familiar e comunitária, que é aquele que não admite restrição, não admite flexibilização. E na minha visão, esse núcleo é encontrado no artigo 23, que coloca duas vedações às intervenções do Estado nas famílias, em razão de pobreza, por todos os motivos históricos que a gente já sabe, não vou repetir aqui, e em razão da condenação criminal dos genitores por crime não praticado contra os próprios filhos ou contra o outro detentor do poder familiar. Esse é, pelo menos, uma parte do conteúdo essencial do direito à convivência familiar e comunitária. Aqui não existe discussão, né? Eu sou um adepto da teoria absoluta dinâmica, então, de fato, não cabe nem um juízo de proporcionalidade nesses casos específicos, porque existe uma razão histórica das intervenções do Estado nas famílias pobres e deve existir, portanto, uma ação afirmativa para garantir que essas famílias não sofram mais essa intervenção. Bom, dito isso, por que isso é importante, né? Qual que é o efeito prático de trazer essa aproximação das categorias do direito constitucional na área da infância? O efeito principal é a necessidade de um reforço argumentativo e probatório por parte da autoridade interventora. Então, cabe intervenção do Estado no âmbito das famílias? Cabe. Mas para que essa intervenção seja legítima, não cabe às famílias terem que provar que o Estado violou essa ou aquela regra, mas cabe ao Estado, via Ministério Público, por exemplo, provar que aquela intervenção, ela sim, ela é constitucional, ela sim é legítima, porque ela respeita determinados requisitos e pressupostos e ela não atinge o conteúdo essencial do direito fundamental. Esse é o efeito prático principal. Bom,
A segunda parte dessa minha apresentação, que eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente ter mais tempo de debate, e aí já caminhando mais próximo da redação da tese, né? É a análise do artigo 157 do Estatuto. O artigo 157 do Estatuto, ele está lá dentro do procedimento de destituição do poder familiar, e ele permite a suspensão, o decreto de suspensão do poder familiar, né? Nos termos do artigo, então, havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente, até o julgamento definitivo, ficando a criança ou adolescente confiado à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Bom, o que pretende a tese? A tese, ela, num primeiro momento, ela vai dizer o seguinte: qual que é a natureza jurídica do artigo 157? O artigo 157, na minha visão, ele tem natureza jurídica de tutela de urgência. Se ele é tutela de urgência, necessariamente ele está submetido aos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que são 3, né? A verossimilhança das alegações, ou a probabilidade, né, o que era a verossimilhança, hoje a probabilidade do direito. O segundo requisito, o perigo de dano ao resultado útil do processo, ou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que pode ser traduzido naquela expressão do artigo motivo grave, né? E a reversibilidade dos efeitos da decisão. A gente sabe, estudando o processo civil, que para uma decisão, uma tutela de urgência ser concedida liminarmente, essa decisão, ela não pode ser irreversível. Se ela for irreversível, ela não pode ser concedida, porque isso frustra o devido processo legal, ela frustra todas as outras etapas do procedimento, né? Então, por isso, o requisito negativo, chamado requisito negativo das tutelas de urgência. A probabilidade do direito, ela tem como efeito principal mostrar que essa intervenção, essa tutela de urgência, ela só vai poder ser concedida, pelo menos por uma análise superficial, sumária, que há uma intencionalidade, né? Se a criança, então, a intervenção do Estado, ela decorre de uma situação de ameaça ou violação dos direitos da criança. Essa situação de ameaça ou violação, ela deve ter decorrido de uma ação intencional, uma ação dolosa por parte da família. Sem uma intencionalidade presente, sem dolo, não há probabilidade do direito, não há possibilidade de concessão da tutela de urgência. Certo? Essa é a primeira ideia. A segunda ideia é a necessidade de se comprovar o motivo grave, o perigo do dano. E esse motivo grave, ele, de fato, ele tem uma maior margem de apreciação, ele não é só, muitas vezes as pessoas falam, será que são só aquelas disposições do artigo 130, ou lá do parágrafo 2º do artigo 101, né, violência física grave, abuso sexual? Acho que não necessariamente, acho que não tem como a gente colocar de forma tão rígida, tão fechada os motivos, elencar os motivos graves. Acho que tem uma margem de apreciação, mas é necessário que isso seja demonstrado. E aí, talvez o ponto central da tese, que é o requisito negativo. Quando a gente autoriza que, mediante suspensão do poder familiar, seja acionado o cadastro de pretendentes à adoção, e a gente autoriza que a criança, antes do fim da ação de destituição, seja colocada numa família substituta, a gente abre a possibilidade de que sejam criados vínculos afetivos. E uma vez criados vínculos afetivos, essa situação se torna irreversível. Há a consolidação da situação de fato. Isso não é coisa da nossa cabeça, isso tem sido dito expressamente nas decisões judiciais, pelo menos aqui no estado de São Paulo. Muitos dos agravos que nós interpunhamos contra essas decisões, se houvesse já pelo menos algum tempo de convivência entre a criança e a família substituta, as decisões elas diziam expressamente, olha, ainda que haja uma ilegalidade, ainda que haja uma irregularidade, fato é que a situação de fato se consolidou e, portanto, não atende ao superior interesse da criança retirá-la da família substituta. Esse é o grande problema, a gente lida com esse, não sei se vocês já leram aqueles textos da teoria da Cachanga, né, ou que o Lênio fala da panprincipiologia. A gente tem hoje essa esquizofrenia na área da infância, que deveria ser protetiva, mas, na verdade, é extremamente violadora, que é o superior interesse. A gente não consegue lutar contra isso,
Por isso que a gente precisa pensar em formas técnicas de questionar determinadas decisões judiciais, né? Então, para evitar que essa situação de fato se consolide, a gente tem utilizado o argumento de que essa decisão é tutela de urgência e ela, por ser tutela de urgência, se submete ao requisito da reversibilidade. Se a situação de fato se consolida, ela se torna irreversível, portanto, não atende o requisito negativo, tá? Essa é a base. Mas mais do que isso, quando ela viola esse requisito negativo, se torna fato consumado, há, na verdade, um julgamento antecipado do mérito. Porque se não cabe mais, e a jurisprudência é o que eu disse, a jurisprudência fala isso expressamente, se não cabe defesa, se não tem nada que pode ser alegado, ainda que se reconheça uma ilegalidade, ainda que se reconheça uma irregularidade, para que serve o contraditório? Para que serve a ampla defesa? Né? E aí, lá, resgatando a minha fala no começo, se a gente pensa nas categorias do direito constitucional, e a gente lembra que todo direito fundamental tem, ao lado de uma dimensão subjetiva, também uma dimensão objetiva, e essa dimensão objetiva tem como um dos efeitos funções organizatórias e procedimentais, toda satisfação ou intervenção nos direitos fundamentais deve estar submetida a um procedimento. E se a gente viola o procedimento, por consequência, a gente viola a dimensão objetiva do direito fundamental. Então, há violação do direito à convivência familiar e comunitária pelo desrespeito ao procedimento, pelo julgamento antecipado do mérito, quando de fato o procedimento de destituição do poder familiar, no artigo 162, ele proíbe o julgamento antecipado. E essa construção da proibição do julgamento antecipado, ela vem desde a modificação da lei, pela lei 12.010, feita no Estatuto. Antes da lei 12.010, o Estatuto dizia que o juiz ele poderia, eventualmente, depois dos estudos psicossociais, designar audiência para oitiva de testemunhas. A lei 12.010, ela tira essa locução, esse verbo poderá, e ela diz, o juiz designará audiência para a escuta de testemunhas. Quando a lei faz essa substituição do poderá para o designará, aqui existe uma obrigatoriedade da produção de prova. E, portanto, há a vedação do julgamento antecipado. Se há consolidação da situação de fato, se há uma inutilidade do contraditório da ampla defesa, há julgamento antecipado, há violação ao artigo 162 também. Tá? Essa então, a segunda a parte, né, a ideia de que há uma dupla violação quando se admite a colocação em família substituta a partir da suspensão liminar do poder familiar. E aí, eu trago só uma reflexão, já caminhando para o fim, que veio da discussão que nós tivemos no Encontro Nacional. Grande parte da indignação dos defensores, dos colegas, das defensoras, em relação a essa tese, ela decorre de que existem situações de fato em que o prolongamento do procedimento parece desproporcional. E se a gente, por dever de coerência, se a gente começou essa apresentação, se eu comecei essa apresentação dizendo que nós temos que importar categorias do direito fundamental, do direito constitucional, teoria geral dos direitos fundamentais, a gente sabe que uma das premissas é que não há regras absolutas, né? E, de fato, essa tese ela também não pode ser absoluta, mas eventual exceção à tese não me parece que infirma a tese, mas apenas confirma. É aquela ideia da exceção que confirma a regra, né? Existem, de fato, situações em que talvez haja uma certa proporcionalidade na colocação antecipada, mas o grande ponto a gente não pode utilizar o subterfúgio do melhor interesse da criança, do superior interesse da criança, porque isso é extremamente discricionário, isso é extremamente subjetivista. Nós precisamos pensar de forma técnica uma metodologia para conseguir fazer essa avaliação do caso concreto. E a minha proposta é incorporar a regra da proporcionalidade. Quando que a gente vai chegar numa situação como essa? Como que a gente faz essa avaliação? A gente vai lembrar que a regra da proporcionalidade, ela tem 3 sub-regras: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. A análise da adequação é aquela análise dos fins, de como que uma intervenção no âmbito de um direito fundamental, ao promover um direito fundamental
colidente consegue, de fato, atingir o fim desse direito fundamental colidente. Se a gente fala que a suspensão do poder familiar e a imediata colocação numa criança em família substituta promove o direito dessa criança à convivência familiar com família substituta, em colisão ao direito da família de origem e de ter essa criança consigo, a gente, de fato, pode concluir que há adequação. Suspender o poder familiar e autorizar que a criança, que, por exemplo, está numa situação de acolhimento institucional, possa viver com uma família substituta, garante o seu direito à convivência familiar e comunitária. Acho que a sub-regra da adequação, ela não traz dúvida nenhuma, né? A análise da necessidade já é um pouco diferente. A análise da necessidade, a gente vai lembrar que é aquela comparação entre medidas que promovam o mesmo fim. E aí só será necessária aquela medida que consegue promover o fim da mesma forma, com a mesma potencialidade das demais medidas, mas que restringe em menor medida o direito fundamental colidente. Quais são os direitos fundamentais que a gente tem aqui em colisão? O direito da criança e o direito da família de origem de conviverem entre si, né? Porque o direito da criança, ele é bifásico, ele tem uma dupla dimensão. Família de origem, família substituta, mas há um grau de exigência em relação ao outro. Só cabe a convivência com família substituta se for frustrada todas as tentativas de convivência com a família de origem. Então, os princípios em colisão são o direito da família de origem e o direito da criança de conviver entre si, versus o direito da criança de viver com uma outra família, caso não seja possível, de fato, viver com a sua família de origem. E na análise da necessidade, talvez haja a possibilidade de se avaliar sobre o cabimento ou não dessa colocação antecipada, mas isso vai depender do esgotamento de todas as medidas de proteção previstas no Estatuto, ou pelo menos da demonstração da completa ineficácia dela, lembrando que isso é ônus argumentativo do Ministério Público, né? Então, o Ministério Público, para que consiga uma suspensão e uma colocação antecipada, ele deve provar, ele deve mostrar, e isso é prova pré-constituída também, se a gente pensa numa tutela de urgência, que foram esgotadas as medidas de proteção, seja do ECA, seja da legislação esparsa, da Lei 13.431, que é lá do Sistema de Proteção das Crianças Vítimas de Violência, da Lei 11.340, da Lei Maria da Penha, né? Por exemplo, que a criança em situação de acolhimento institucional, ela não consegue ir para um acolhimento familiar que tem uma melhor potencialidade, que tem menos efeitos, que traz menos efeitos prejudiciais ao seu desenvolvimento. Que exista, por exemplo, a possibilidade de uma guarda subsidiada para a família extensa, ou mesmo uma guarda não subsidiada para a família extensa, enfim. Só vai haver a possibilidade, ou só pode ser considerada proporcional na perspectiva da necessidade, a colocação antecipada, caso se demonstre que todas essas alternativas, ou seja, todas as medidas comparativas que também consigam promover o direito da criança à convivência familiar e comunitária, foram esgotadas. E, por fim, caso também se demonstre isso, então, foram esgotadas as medidas de proteção, e isso amplamente comprovado, foram esgotadas qualquer alternativa de convivência com a família de origem, com a família substituta, a gente passa por uma última análise, que é a análise da proporcionalidade em sentido estrito. E aí, de forma um pouco ousada, e isso eu nem passei pelo escrutínio dos colegas ainda, eu tentei adaptar a fórmula de peso do Alexis, que é aquela equação matemática, não sei se vocês se lembram, mais ou menos para a realidade da infância, para tentar avançar pelo menos um pouco numa metodologia para sair da discricionariedade judicial, sair do mero casuísmo, sair do mero decisionismo, que seria mais ou menos isso daqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu vou tentar até dar um zoom aqui, para ver se fica um pouco melhor. E essa fórmula, ela vai descrever basicamente o seguinte: qual que é o peso concreto do direito à convivência familiar e comunitária com a família de origem, e qual que é o peso concreto do direito à convivência familiar e comunitária com família substituta. O direito à convivência familiar com a família de origem, ele vai depender da análise concreta de como foi garantida a proteção especial constitucional conferida às famílias, que é o que diz o artigo 226, que fala que a família é a base da sociedade, merece proteção especial do Estado,
com o artigo 100, parágrafo único, inciso 3 do ECA, que fala que o Estado tem responsabilidade primária e solidária na satisfação dos direitos da criança e do adolescente. Ou seja, o Estado, e é aquilo que está lá no artigo 19, parágrafo 3º, no artigo 23, parágrafo 1º, o Estado tem que conferir todos os esforços para que as famílias possam exercer suas capacidades protetivas. Ou seja, o Estado deve garantir direitos sociais mínimos, estrutura familiar, para que essa família, a estrutura, enfim, o suporte externo, vamos dizer assim, ou suporte por parte de políticas públicas para que a família possa exercer os cuidados aos seus filhos. Além disso, deve ser analisado o esgotamento das medidas de proteção, aquelas que eu mencionei agora há pouco. Além disso, tudo tem que ser olhado sob o princípio da atualidade. Não basta que uma violação tenha acontecido ou que tenham sido tentadas outras medidas de proteção no passado. A análise da atualidade exige que a decisão esteja pautada em elementos de hoje, elementos atuais. Aí, por fim, que nesse contexto todo não se atinja o conteúdo essencial do direito fundamental, a convivência familiar e comunitária, que é aquele do artigo 23. Esse seria o peso concreto do direito à convivência familiar e comunitária com a família de origem. O peso concreto do direito à convivência familiar e comunitária com família substituta decorreria da análise da duração razoável do processo, do tempo de institucionalização de uma criança, da probabilidade dessa criança de fato ser colocada em família substituta, porque às vezes acontece isso, o juiz, ele decreta a suspensão do poder familiar, ou até lá na frente destitui uma família, uma mãe, um pai do poder familiar, e essa criança não tem a mínima possibilidade de ser colocada em família substituta pela via da adoção. Ou seja, a destituição do poder familiar, que tem uma dupla finalidade punitiva, mas também instrumental de garantir convivência familiar e comunitária com família de origem, ela se torna uma medida com finalidade única, puramente de punição, e isso não pode ser admitido. E, por fim, o exaurimento de todas as redes primárias e secundárias. Então, tentando trazer isso para um caso concreto, o que isso significa? Se existe, por exemplo, uma criança que está em uma situação de acolhimento institucional, para além do prazo legal, para além do ano e meio, dos 18 meses, vamos supor, uma criança institucionalizada há 3 anos, de fato, existe uma mãe, vamos supor que essa criança não tenha pai registral, e essa mãe, ela nunca tenha sido encontrada, apesar de todos os esforços, apesar de todas as medidas. Talvez, exista uma certa proporcionalidade em se admitir que essa criança seja colocada em família substituta antes do trânsito em julgado de uma destituição. Tá? O que eu tentei fazer nessa terceira parte é não simplesmente colocar aquela tese institucional, e essa tese institucional, ela perde força se a gente usa ela de forma absoluta, principalmente no momento que a gente vive hoje de extrema crise. Né? Então, tentando dar uma maior efetividade para essa tese, uma maior abertura de diálogo, a minha ideia foi trazer elementos mínimos que a gente consiga usar para garantir essa análise de proporcionalidade, né? Então, nem que essa tese seja levada ao extremo, mas também que ela não seja desconsiderada com base num puro melhor interesse da criança, suposto interesse superior da criança, tá? Em linhas gerais, era essa a apresentação que eu separei para vocês, espero que tenha ficado minimamente inteligível, eu estou super aberto e estou até bastante empolgado para os debates, porque toda vez que eu apresento essa tese, toda vez que a gente consegue fazer alguma troca a partir dessa discussão, acho que existe uma co-construção, né? Eu cresço, vocês crescem, e a gente juntos, nós conseguimos aperfeiçoar essa tese, porque ela interessa a todos nós, ela diz respeito à litigância estratégica, e como que eu vou fazer em São Paulo, e isso vai repercutir na Bahia, ou vice-versa, e como que a gente pode fazer isso juntos a nível de tribunais superiores, né? A gente tem uma jurisprudência muito escassa em matéria de infância protetiva no STJ e no STF, praticamente nula, né? E como que a gente faz para tentar subir, considerando que a gente tem uma súmula 7 que é ultra mega restritiva, né? A gente precisa de elementos técnicos, a gente precisa de elementos objetivos, a gente precisa de discussão de direito infraconstitucional e de direito constitucional para conseguir subir ao STF, por isso que eu trago essa ideia dos direitos fundamentais, da análise da proporcionalidade, tá? Bom, agora eu fico super à disposição para a gente conversar, para a gente debater, obrigado de novo pelo convite, espero que tenha ficado inteligível aí, que vocês tenham gostado.
Obrigada, Peter. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem, por enquanto? Legal. Bom, antes de começar, queria perguntar, Peter, se seria possível depois disponibilizar esse material para que a gente possa passar para os colegas, né? Que muitos também não puderam estar aqui hoje. Acho que seria interessante para todo mundo que atua na área. Se for possível, legal. Com certeza. Ótimo. E a gente já tem algumas perguntas chegando, né? E antes de falar sobre elas, eu só queria tecer um comentário que eu achei muito interessante essa ponderação final que você coloca, da gente também ter a consciência de que essa tese ela precisa ser bem aplicada, né? Porque quando a gente aplica algo de uma coisa de uma forma generalizada, você acaba enfraquecendo os argumentos que você tem, né? E justamente por nós sermos uma instituição de âmbito estadual, mas também de âmbito nacional, a gente precisa pensar muito bem, de uma forma estratégica, as consequências que têm as nossas ações individuais, né? Então, não promover uma generalização. E nesse ponto, eu acho interessante porque, assim como a gente observa hoje uma generalização de decisões que colocam de forma liminar em família substituta, a gente também não pode puxar para normalização no sentido contrário, né? Porque cada caso tem as suas peculiaridades concretas. E a outra coisa interessante que eu gostaria de pontuar, que me chamou mais atenção, basicamente assim, pegando alguns pontos que você colocou, é que a nossa Constituição, ela assegura a proteção às famílias, né? E o Estado, ele é ausente durante todo esse processo, durante inúmeras políticas públicas que, na verdade, não são efetivadas. E no momento de retirar a criança dessa família, o Estado, de repente, se torna super eficiente, né? E aqui até um paralelo que dá para fazer, sempre com as devidas cautelas, com o direito penal, né? Então, você tem ausência estatal durante todo esse processo, mas no momento de penalizar a família, você tem a presença do Estado com a mão pesada, né? Então, qual é também o nosso papel de provocar essas mudanças, e mudanças são sempre paulatinas, né? A gente não vai mudar a jurisprudência do dia para a noite, porque a jurisprudência é um coletivo de decisões. Então, é aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se de 10 decisões a gente não conseguiu nenhuma, talvez na 11ª, né? E assim por diante. Então, esse momento de reflexão nosso é importante, porque muitas vezes na nossa situação a gente se vê frustrado. A gente se vê frustrado porque a gente fala, veja o que eu estou dizendo aqui, né? E muitas vezes as petições sequer são lidas. Mas eu digo que se a gente conseguir um caso, já é uma grande vitória, porque as mudanças são provocadas aos poucos. E claro que a gente fica aflito de ver muitas vezes esse contínuo de decisões que sequer são pensadas, né, que sequer são refletidas sobre as consequências, mas eu acho que a atuação do defensor, e aí colocando a questão dos desafios, talvez seja justamente ter essa paciência de construir algo para que aos poucos essas partes sejam ouvidas, esses argumentos sejam ouvidos, né. Então, é preciso muita paciência também por parte do defensor. E aqui, já encerrando o meu comentário, a gente recebeu uma pergunta de um colega nosso, e eu vou passar para você, é o Felipe Ferreira dos Santos, nosso colega. Eu vou ler a pergunta dele. Ele diz: bom dia, primeiramente, parabéns pela iniciativa e pelo ciclo de palestras. O meu questionamento vai na seguinte linha: como compatibilizar a atuação funcional na área protetiva da colocação da criança em família substituta, quando a mãe quer ficar com a criança, mas não possui nenhuma condição para tanto, seja por uso de drogas, ou estar em situação, uso de drogas problemático, né, é importante ressaltar, ou estar em situação de rua, sem perspectiva de querer esse tratamento, né, ou seja, o defensor, quando ele atua em ação de justiça do poder familiar, e atua em favor da mãe, litigando para ela ficar com a criança, ou em favor da criança, que muito dos casos é melhor a instituição de acolhimento ou a família substituta.
Então, deixa eu só ver se eu entendi direito a pergunta. Ou seja, o defensor, quando atua em ação de destituição do poder familiar, atua em favor da mãe ou em favor da criança, que em muitos dos casos é melhor a instituição de acolhimento ou família substituta. Eu entendi pela pergunta, e Felipe, me corrija se eu estiver errada, se é justamente, se o defensor ele deve partir para vamos dizer assim, a defesa desse acolhimento da família substituta, eu acho que é isso. Eu não sei se deu para entender a pergunta. Bom, antes de responder a pergunta do Felipe, eu queria só comentar, Thalita, essa sua comparação, você disse que vamos fazer com cautela, eu acho que não, acho que existe uma comparação tão grande entre essa face da área protetiva, convivência familiar e comunitária com direito penal, que talvez a gente devesse, inclusive, explorar mais, né, a ideia de última ratio, a ideia de intervenção mínima, de subsidiariedade, a gente tem tantos elementos, a mesma coisa que o direito constitucional, a gente tem tantos elementos da dogmática penal construídos, históricos, consolidados, inclusive com o acolhimento da jurisprudência, que a gente talvez precisasse explorar mais nas ações de destituição do poder familiar, por exemplo. Porque, no limite, é isso, são intervenções do Estado nas mesmas famílias. A mesma família que é criminalizada é a família que sofre a perda dos filhos, né? Então, eu acho que é super interessante. Eu vejo aqui a Daniele, que está com a gente, beijo grande, querida Daniele, e ela, por exemplo, ela faz essa comparação, ela é uma das que fez esse esforço de trazer categorias de outras áreas, quando ela fala, por exemplo, e eu sempre falo isso para ela, que eu amo a tese dela de alienação parental estatal. Poxa, a gente tem toda uma construção sobre alienação parental, concordemos ou não, mas fato é que ela existe, e por que a gente não traz isso para a área protetiva e mostra que existe também uma alienação parental por parte do Estado em relação às famílias, aos técnicos que fazem campanha negativa contra as famílias de origem para as crianças e adolescentes acolhidos, né? Então, a gente tem tanto campo para explorar dessas comparações, desses diálogos de fonte, que a gente tem que avançar, né? Doutrinariamente, estudando e levando isso a cabo nos processos judiciais. Eu vou tentar responder a pergunta do Felipe, e ela é uma pergunta super interessante, ela é transversalmente muito profunda, mas, Felipe, eu acho que tem alguns pontos super importantes, eu vou tentar, inclusive, contextualizar com a realidade que a gente vive hoje, que é uma realidade de crise, né, e principalmente uma crise social, mas também uma crise econômica profunda, o que significa cada vez mais desmonte de políticas públicas, ineficácia de políticas públicas, e uma realidade como essa que você colocou. A mãe quer ter a criança de volta, mas ela não tem suporte, ela não tem condições, e aí, o que a gente faz? Né? Primeiro ponto, e aí eu vou até trazer uma discussão, porque toda fala é uma fala política, né? Então eu vou, inclusive, trazer a discussão que vem permeando as tentativas de reforma do ECA, que é justamente falando que elas levam em consideração isso que você falou, olha, a gente não tem políticas públicas, a gente está há 30 anos lutando para implementar políticas públicas, não deu certo, agora com teto de gastos e crise econômica, é agora que a gente vai implementar? Não vai, então vamos pensar em outras formas. E aí, o que eles fazem? Reduzem o sistema de garantias ao acolhimento institucional e colocam a adoção como um instrumento de justiça social. O que a gente faz para salvar uma família pobre? A gente pega a criança pobre e coloca numa família rica, a gente acaba com a pobreza a longo prazo, né? É quase que uma imunidade de rebanho a nível social, né? Como que a gente acaba a pobreza por meio da adoção. É extremamente complexo, eugênico talvez, a gente cogitar isso. Né? Então, a gente, como resistência nossa, em todos os níveis, político, institucional, funcional, me parece que é imprescindível a gente lutar pela manutenção do ECA e por evitar situações como essa que você falou, né? Porque isso, trazendo um pouco do que eu falei durante a minha apresentação, atinge, na minha concepção, se o caso concreto envolve uma mãe que quer ter as crianças, que tenta se esforçar e ela não tem suporte, né? Isso atinge o próprio conteúdo essencial do direito à convivência familiar e comunitária, porque ela é a essência do artigo 23 do caput, né? Que fala que é proibida a destituição, e aí eu leio isso de forma extensiva, né? É proibida a intervenção estatal nas famílias em razão da pobreza. Agora, como que a gente faz com isso, né? O que a gente pode fazer numa situação como essa? É super difícil, né? Mas eu vou pensar, olha, como que a gente atua nas ações possessórias envolvendo grandes reintegrações de posse?
vamos supor que existe 300 famílias que ocupam uma área pública e existe uma ação para que essas famílias sejam removidas porque elas estão em área pública. Muitas vezes, a nossa litigância estratégica não é só fazer contestação na ação possessória, mas é propor, paralelamente, uma ação civil pública para garantir regularização fundiária no lugar. Não é isso que a gente faz? Talvez transpondo essa estratégia para a área da infância, muitas vezes a gente pode, e muitas vezes a gente faz isso, né? Se existe uma ação de destituição do poder familiar, e aí geralmente é usado o argumento da negligência, né? Tem toda uma problemática em volta do argumento da negligência, o que é a intencionalidade de não prover cuidados da criança, e o que é a família que foi abandonada pelo Estado e, portanto, não consegue prover os cuidados da criança, né? Então, quando existe uma ação como essa, né, em que a gente vê claramente que a razão da destituição decorre da pobreza, não basta que a gente conteste, mas a gente também pode propor uma ação em favor dessa família para que ela seja devidamente amparada por políticas que existam ou por políticas que não existam, e aí uma outra ação ainda mais robusta, uma ação civil pública, e aí tem várias possibilidades que a gente pode pensar, mas que ao fim e ao cabo, na essência, a gente garanta uma mínima continuidade dessas famílias, né? E existem várias, a gente não precisa pensar, falar, olha, não, eu não vou entrar com uma ação civil pública se ela tem uma questão de uso problemático de drogas, não vou, se eu propor uma ação para criação de CAPs, isso vai ser julgado sabe-se lá quando, e esse CAPs vai ser construído sabe-se lá quando. Mas a gente tem alternativas no meio do caminho, né? Por exemplo, e aí é muito mais fácil de ser implementado, o programa de guarda subsidiada para família extensa, que eu falei rapidamente, mas que ele está em discussão no âmbito do Conselho Nacional de Assistência Social. A discussão é se ele entra como serviço tipificado ou não. E o que é a guarda subsidiada? É um programa assistencial que faz o repasse de dinheiro para a família de origem, via de regra para a família extensa, mas por que não também para a família natural, né? Um repasse de dinheiro para que essa família consiga minimamente ter uma condição de cuidado, de prover cuidados das crianças. Isso pode ser aliado com estratégias de política habitacional, aluguel social, situações que envolvam repasse de dinheiro, que a nível estrutural é muito mais simples de ser resolvido do que a criação de um serviço, por exemplo. Né? Então, assim, a minha proposta é que a gente não chegue à necessidade de fazer um juízo de proporcionalidade para garantir que a criança seja colocada em família substituta numa situação como essa. Essa situação, ela viola o direito, o conteúdo essencial do direito à convivência familiar e comunitária, e, na minha visão, nesse caso, de fato, não há possibilidade de se cogitar uma destituição. E aí a gente tem essas alternativas, enfim, tem todos os desafios, mas eu acho que o avanço teria que ser nesse lado. Não sei se eu respondi muito a sua pergunta ou não, mas pelo menos as reflexões ficam. Estão me ouvindo agora? Estou fechando o microfone para facilitar a comunicação enquanto você fala, enquanto você expõe. Mas chegaram mais duas perguntas e eu vou fazer as duas juntas, porque daí você pode ver como você prefere estruturar, tá? A primeira pergunta é acho que é Liza, né? Isso. Ela fala, gostaria de saber como está a recepção dessa tese no TJ de São Paulo, né? Eu vou comentar por mim, os casos que eu vi do TJ da Bahia, os agravos que eu fiz foram todos indeferidos, né? Infelizmente, mas, como eu disse, parte do defensor também é lutar e resistir. Mas então a pergunta dela é, como está essa recepção no TJ de São Paulo? E a outra pergunta que chegou da Sandra, também nossa colega, no caso da criança de mais de 5 anos que esteja institucionalizada e já realizada a busca da família extensa, como também dos genitores, que são usuários de substâncias psicoativas, moradores de rua. Ainda assim, a liminar de destituição do poder familiar seria inviável para preservar a criança. Sim, eu acho que o que ela está colocando é justamente essa questão de que às vezes fica difícil da gente trabalhar com algumas provas que a gente tem, eu acho, não sei se é isso, Sandra, mas então, no caso da criança de 5 anos, que esteja institucionalizada, já foi realizada a busca pela família extensa, como também pelos genitores, que são usuários de substância psicoativa, moradores de rua. Ainda assim, a liminar de destituição do poder familiar seria inviável
para preservar a criança? É a pergunta que ela fez. Passa a palavra para você, Peter. Vamos lá. Laísa, de fato, assim, a gente conseguiu alguns precedentes, né? Eu propus a tese justamente por isso. Eu testei ela um pouco para ver se a gente conseguia ter alguma receptividade no tribunal. Porque senão não faz nem sentido propor uma tese como essa. E de fato a gente conseguiu, né? Não é a maioria, não são também dezenas, mas existem alguns precedentes que, vejam, eles não falam exatamente as palavras, eles não usam as palavras que a gente usa na tese, mas principalmente a questão da consolidação da situação de fato, isso é expressamente mencionado, né? Então, as decisões monocráticas nos pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos agravos, elas falam isso, falam, olha, uma vez colocada a criança em família substituta, isso gerará, inevitavelmente, a criação de vínculos afetivos e poderá tornar a tutela, tornar essa decisão liminar irreversível, e, portanto, eles conferem o efeito suspensivo, né? Então, isso, pelo menos essa parte, ela foi acolhida expressamente sim. Agora, é claro, para a gente levar, principalmente num começo, em que a gente tem pouquíssima adesão a isso por parte do Poder Judiciário, para a gente fazer isso, a gente tem que fazer de forma ultra estratégica, né? A mesma coisa que a gente fala assim, não vou arguir a inconstitucionalidade do uso de drogas para uso próprio em todo e qualquer caso. Talvez isso seja péssimo, né, em termos estratégicos. Então, a gente vai escolher cases. E aí a gente tem que conseguir construir esse case, né? A gente sabe que boa parte das disputas, das brigas dentro dos processos, quando elas são de fato fortes, elas apresentam relatórios psicossociais em ambos os sentidos, né? Se a gente não tem relatórios psicossociais em ambos os sentidos, muito dificilmente a gente conseguiria uma liminar como essa. Às vezes consegue, já consegui, inclusive. Mas quanto mais robusta for a nossa prova defensiva pré-constituída, mais eficácia a gente pode ter para o acolhimento dessa tese. E aí, vou entrando um pouco eu ia falar isso na resposta da Sandra, mas acho que cabe aqui também, né? E foi justamente um dos maiores debates que a gente teve lá no Encontro Nacional. A gente fica super preocupado com um caso concreto, fala assim, olha, mas como é que eu vou aplicar essa tese? Está super difícil, a mãe em situação de rua, uso problemático de drogas, o que a gente faz? O grande problema para nós, me parece, mais um dos grandes problemas para nós nessa área da destituição do poder familiar, é que a gente não tem uma uniformidade do procedimento de acolhimento. E por que isso é importante? Porque se a gente tivesse um acolhimento bem feito, em que se respeitassem regras e requisitos, a gente chegaria ao final de um tempo de institucionalização, em que, de fato, a única necessidade, o único cabimento é uma destituição do poder familiar. E aí a gente conseguiria ter uma ação de destituição breve, rápida, garantindo ali contraditório e ampla defesa, mas, de fato, sem maiores discussões, porque o acolhimento foi bem feito. E o problema é que a gente não tem um acolhimento bem feito e a gente não tem um crivo bem feito do que deve ou não ser acolhimento, né? Já começa por aí. Em São Paulo, não sei como é na Bahia, isso de fato eu não conversei com a Thalita, mas a grande parte dos acolhimentos vem por parte do Conselho Tutelar, não vem de decisão judicial, né? Então, o Conselho que vai, acolhe emergencialmente, e aí isso se prolonga no tempo, né? Se a gente tivesse um filtro do que é, de fato, a necessidade ou não de acolhimento, se a gente tem um acolhimento bem feito, a gente não teria que se preocupar na ação de destituição, se deve ou não ser colocado em família substituta prematuramente ou não, porque essa ação seria inevitável, ela seria muito mais rápida, né? Não teria uma maior problematização. E isso perpassa, na meu ver, então, a necessidade de um regramento do acolhimento institucional. Como que isso deve ser feito, qual que deve ser os critérios que o juiz deve se atentar para analisar se o acolhimento é mesmo necessário ou não, o que é interesse de agir na ação de acolhimento, né? Então, isso aí seria um outro debate, uma outra palestra, enfim, um outro encontro, e eu acho que a gente, inclusive, teria que avançar. Seria super importante a gente ter um espaço para debater isso, tá? Mas aí, já chegando na pergunta da Sandra,
De fato, então, é imprescindível que a gente analise o caso concreto e de alguma forma, garanta que esse acolhimento ele seja bem feito, né? Só 2 observações. Muito também perpassa uma questão, não vou dizer que seja ideológica, mas uma maior reflexão crítica com base em ciência por parte de atores e atrizes do sistema de garantias. A questão do uso de drogas, ela é ultra controversa, né? Porque muitas vezes chega um relatório para você simplesmente dizendo isso, olha, essa mãe é usuária de drogas. Mas o que isso significa, de fato? Né? Eu, quando comecei a trabalhar na infância, eu via isso praticamente, sei lá, de cada 10 casos, 7 envolviam uso de droga, isso me incomodou. Falou, não, calma, alguma coisa está errada aqui. E eu fiz algumas consultas ao Conselho Regional de Psicologia, ao Conselho Federal de Psicologia, ao Conselho Regional de Medicina, perguntando em que ponto o uso de substâncias psicoativas, e a gente não tem recorte aqui de substâncias lícitas ou ilícitas. Se é o uso, se o problema é a aptidão para exercer parentalidade, não importa se ela é legal ou não é legal. O fato é que ela atinge o sistema nervoso central. Então, em que ponto o uso de drogas afeta a aptidão para a maternagem ou para a parentalidade em geral? E as respostas foram excelentes, porque elas dizem, olha, não adianta ninguém, não se justifica a intervenção do Estado com base nesse argumento por simples uso de drogas. Deve-se analisar, de fato, a partir daquela situação concreta, e existem instrumentos para isso, qual que é o grau de prejuízo, qual que é o grau de afetação da capacidade protetiva daquela mãe em razão de determinado uso de drogas. Né? Então, problematizar isso talvez seja um passo importante que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, a gente acha que é uma situação inevitável. Ah, não, a mãe está em situação de rua, uso de drogas, realmente nem tem. Como é que eu vou defender? Mas, muitas vezes, não. Muitas vezes, ela está numa situação de marginalidade como essa, porque ela foi, assim, colocada a partir de uma visão pré-condicionada por parte de técnicos e técnicas. E se a gente consegue problematizar isso, garantindo outros reforços, né? A gente tem para a população de rua e para a população usuária de crack, nas cenas de uso de crack, por exemplo, a gente tem aquela política do Housing First, né? Que inclusive vai ser objeto do Congresso da Escola Nacional das Defensorias. Se a gente garante moradia e um atendimento ambulatorial, uma redução de danos, né? Política de redução de danos, com o governo que a gente vive cada vez mais distante da realidade. Né? Então, o uso de maconha para combater o uso de crack, para combater, né? Não é a palavra certa, o uso de maconha para reduzir o uso de crack, garantindo habitação, a gente consegue problematizar algumas situações que pareciam inevitáveis. Esse é o meu ponto, tá? Mas, no fim, eu acho que essa decisão, como eu falei, ela depende muito da análise do caso concreto, e eu tento trazer aquela fórmula lá da proporcionalidade, da fórmula de peso adaptada, para ajudar mais ou menos nessa avaliação. Mas é difícil mesmo, né, fazer essa discussão em abstrato, porque a gente não tem uma resposta única, definitivamente não tem. O que a gente não pode fazer esse é o meu ver, como resistência, é admitir que o melhor interesse da criança seja usado para resolver essa questão. Aí não, né, isso significa discricionariedade, isso significa menorismo, isso significa rasgar o ECA, 30 anos de ECA, 30 anos de Constituição, e isso a gente não pode admitir. Perfeito, Peter. Eu vou ver se tem mais alguma pergunta para a gente aqui. Eu acho que não, mas deixa... Ah, não. Chegou mais uma. Deixa eu ver. Do nosso colega João Carlos. Parabeniza pela organização, importância da atuação. O palestrante propôs que a transferência de recurso, normalmente destinada a subsidiar o acolhimento familiar, seja aplicado nos casos de famílias que, por questão de pobreza, não consigam dedicar os cuidados necessários. Citou também que há tratativa junto ao Conselho Nacional de Assistência Social. Gostaria de maiores informações acerca do andamento e se há algum estado ou município onde essa política pública vem sendo efetivada. Do João Carlos de Almeida, da coordenação. Oi, João. Começando pelo fim, né, existem sim alguns municípios que, mesmo sem a tipificação nacional desse programa, porque tem uma discussão, a discussão que se faz no âmbito da assistência é se é um serviço ou se é um programa, né, isso tem caminhos diferentes no âmbito da assistência social.
Mas, independentemente dessa discussão, existem municípios que criaram esse programa. Ele não é exatamente um repasse dos recursos que são utilizados nos serviços de acolhimento para as famílias. É um programa, de fato, autônomo, porque o serviço de acolhimento é extremamente caro, seria até melhor se fosse assim. Né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fez a análise de alguns editais de chamamento para a contratação dos serviços de acolhimento que são conveniados com a iniciativa privada aqui em São Paulo, e o repasse mensal é de 3 mil, quase 4 mil reais, 3.800 e pouco. Então, imagina 4 mil reais para uma família por mês, o milagre que talvez isso não fizesse, né? Mas esses programas, geralmente, eles fazem uma divisão do tipo, se uma mãe tem até 2 filhos, ela vai receber um repasse mensal de um salário mínimo, e se tem mais de 2 filhos, 2 salários mínimos, algo assim, algo um pouco além dos programas de transferência de renda que já existem, como o Bolsa Família, tá? Mas existem, sim, alguns programas. Isso tem amparo constitucional, isso está lá no artigo 227, não lembro exatamente qual que é o parágrafo, mas que fala que o poder público, ele promoverá, enfim, programas para manutenção da criança sob guarda, que é o argumento constitucional que foi usado para a criação do serviço de acolhimento familiar, né? Isso depois está também no próprio estatuto. Só que, para além do serviço de acolhimento familiar, o que se tem pensado é isso: olha, vamos garantir repasse de recursos para as famílias, porque aí a gente evita uma situação como essa, né, de que a intervenção do Estado seja motivada simplesmente pela pobreza, porque a família está num buraco sem saída, né? A discussão, ela não avançou muito em âmbito nacional, e provavelmente agora, não é agora que ela vai avançar, imagino que não, né, num momento de austeridade extrema. Mas existem iniciativas, sim, e se vocês quiserem, eu tenho pelo menos, acho que duas minutas de legislação que tratam sobre isso. Eu posso compartilhar com vocês, para vocês brigarem, porque é possível a implementação a nível municipal. Não sei se era o objetivo da sua pergunta, era esse, mas isso é possível, sim, né, negociar com o município, por meio de ação, acho mais difícil, mas eventualmente negociar, fazer um termo de ajustamento de conduta para a criação da política municipal, isso é extremamente possível. E na verdade, é até um argumento fácil, né? Porque se você mostra esses custos que são gastos com os serviços de acolhimento, em comparação ao que isso implicaria como impacto orçamentário um programa como esse, a gente tem uma decisão bastante óbvia, né? E tem pesquisadores e pesquisadoras que tratam sobre isso, vale a pena dar uma pesquisada. Tem uma psicóloga aqui de São Paulo, ela chama Daisy Bernardi, e ela é uma das que criou não, né, mas que ela sempre usa essa expressão de não podemos usar a adoção como política pública, como instrumento de justiça social. A Daisy é fantástica, ela é do NECA, não sei se vocês conhecem, o Núcleo de Estudos da Criança e do Adolescente. E ela é uma das grandes defensoras do programa de guarda subsidiada, e ela escreveu algumas coisas sobre isso. Então, se vocês quiserem, vale a pena dar uma procurada. Daisy Bernardi, ela tem alguns textos em que ela explica e traz mais ou menos as características de um programa como esse. Obrigada, Peter. Por enquanto, a gente não recebeu mais perguntas, e também já está se aproximando mais ou menos do nosso horário, né? Só a Daniele Belotato fez um comentário aqui, que eu só vou reproduzir, porque eu não sei se todo mundo está tendo acesso ao chat, né? Que ela comentou que esse programa de guarda subsidiada existe em Belo Horizonte, que tem uma norma que prevê a concessão de um salário mínimo para as famílias extensas exercerem a guarda. Então, é muito interessante, quem quiser depois dar uma pesquisada, eu acho que seria um bom exemplo desse quadro. Então, como a gente não tem mais perguntas, Peter, e temos outros painéis também, eu vou aproveitar para encerrar. Eu quero agradecer pela colaboração. Com certeza, eu já anotei várias páginas aqui, e que vão nos ajudar a subsidiar a nossa atuação, né? E também com as perguntas, eu acho que foi muito legal, porque foram perguntas de cunho prático, que a gente consegue ter uma dimensão um pouco melhor de como aplicar isso, né, para que não seja uma coisa distante da nossa realidade. E, por fim, agradecer a ESDEP, a Gisele, pelo convite. Eu acho que esse congresso vem numa excelente hora,
em que a gente precisa recarregar as energias para conseguir retomar os trabalhos presenciais, enfrentar os novos obstáculos que vêm com toda essa pandemia, e que certamente virão nos próximos meses, em relação a toda a nossa realidade, não só da área da infância. Então, agradecer a presença de todo mundo, e passo a palavra para a Gisele fazer o gancho, tá bom? Obrigada. Peter, gostaria de encerrar, fazer alguma ponderação? Oi, só agradecer, obrigado mais uma vez, obrigado, Thalita, pelo debate, a todos os colegas e as colegas que ouviram, que participaram. Como eu falei, eu acho que o mais legal de um momento como esse é esse espaço de troca, né? E seria até, acho que, considerando que a gente tem agora cada vez mais esses novos recursos para aproximar as pessoas que estão distantes, quanto mais a gente fizer isso, e eu falo até colocando a escola da Defensoria de São Paulo à disposição, quanto mais a gente fizer essa troca, mais a gente conseguir trazer o compartilhamento das experiências de cada lugar do Brasil, acho que a gente consegue potencializar a nossa atuação na perspectiva estratégica, e isso, ao fim, traz um resultado fantástico de verdadeira transformação, né? Na área da infância, na minha perspectiva, e sem querer fazer aqui, né, jogar confete, mas se houver transformação, ela vai vir por parte da Defensoria Pública. Me parece que isso, de fato, é uma realidade, né? A nossa perspectiva crítica é a que é colocada nos processos, então acho que a gente tem um grande potencial e a gente precisa fazer isso de forma conjunta, coletiva. Mas obrigado, Gisele, obrigado à Defensoria Pública da Bahia pelo convite, excelente evento para todos. Eu é que agradeço essa brilhante palestra, todas, a Thalita falou, né, que foi de cunho prático, quase todas as palestras escolhidas foram para isso, foram para o dia a dia do defensor. Peter, quero te agradecer, você é aquele defensor que eu falei no início de minha fala, né, defensor da área da infância com um pensamento macro, com a visão ampliada, e eu acho que é isso que a gente precisa realmente para fazer valer o ECA, para não rasgar o ECA, né, aqui para defender o ECA, certo? Então, assim, eu quero agradecer a todos, a gente vai sair dessa sala, agora vamos para outro link, tá? Então, eu vou me despedindo aqui. Um beijo e obrigada.